Graça e paz. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Meditar em alguns versículos. A partir do versículo de número 1, 9. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Unimos as forças para dedicarmos a Jesus o nosso culto, entregarmos ao triuno Deus o nosso louvor, a nossa adoração, como também nossa gratidão que o Senhor tem feito a nós. É o meu segundo, sou muito de fazer campanha, mas terça passada, o irmão perguntando, era o pastor João Freire, né? Perguntando quem estava nos dias, e eu resolvi, no meu coração, nem levantei a mão, mas iniciar uma campanha. Já estava há algum tempo parado, né? E hoje é o meu segundo dia de campanha, né? E o meu segundo dia de trabalho também. Deus abriu uma porta, graças a Deus, e eu retornei para o meu antigo emprego, na mesma cadeira, na mesma mesa. Deus restituiu. Deus, na verdade, está restituindo muita coisa na minha vida. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da Igreja Batista, pela vida dos pastores, pastor José Carlos, pastor João Freire. Enfim, todos os irmãos são importantes para nós em nossa caminhada, tá bom? Vamos meditar como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Você crê que Jesus está voltando? Você deseja que Jesus volte? Tempo atrás eu vi alguém dizendo, não, tomara que Jesus não volte ainda não, porque eu preciso fazer muita coisa. Vamos meditar, irmãos. Paulo convocado, eu estou lendo King James atualizada, tá bom? Como o Júlio sempre fala, as palavras mudam, mas o conteúdo é o mesmo. Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Observe essa expressão, aos santificados em Cristo e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto da expressão utilizada na versão nova, versão transformadora, que diz, enquanto aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Versículo 8, Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esta oportunidade que estamos tendo nesta noite e agora
de ouvir a sua palavra. Espírito de Deus que traz compreensão, entendimento, que interpreta as Escrituras, que foi o Senhor mesmo quem inspirou os homens de Deus a escreverem estas sagradas Escrituras para a nossa edificação, para o nosso consolo e também a nossa exortação. Que o Senhor fale, não te cales nesta noite. Que o Senhor prepare os corações como terra fértil para receberem a boa semente da sua palavra e que quando for semeada possa dar frutos para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Paulo, depois de ter passado por Atenas, a capital da Grécia, a cultura, a capital, o berço da cultura, da filosofia, da sabedoria, Paulo enfrentou algumas dificuldades nesta questão contra os filósofos, quando, na ocasião, pregou um sermão poderosíssimo, e Paulo sempre escreveu que não tinha outro tema a não ser Jesus Cristo. Ele sempre, quando pregava, procurava ensinar todos os seus ouvintes quem era Jesus, por que Jesus veio, para que Jesus veio, e não só que ele veio e fez o que fez, mas também voltará para buscar o seu povo. E lá em Atenas, Paulo, gastando um tempo em uma mensagem muito profunda, de um conhecimento vasto e amplo, Paulo utiliza uma estratégia muito peculiar, que era um homem estratégico. Paulo, olhando para o panteão dos deuses, vendo uma quantidade de ídolos, de imagens que referendava os deuses dos gregos, que tinham milhões de deuses, tinha uma estátua que estava escrito ao Deus desconhecido, pois tinham vários deuses, eram de forma muito profunda idólatra aquele povo, e eles tinham medo de ter no seu panteão os deuses e faltar algum deus, e este Deus porventura viesse a castigá-los. Então eles colocaram aquela imagem de o Deus desconhecido, e Paulo pega o gancho e começa a falar sobre o Deus desconhecido, e apresentando a Jesus para ele, expressa uma das frases mais lindas que a Bíblia pode nos esclarecer, que quando ele diz: e nele existimos, nele nos movemos e nele nós vivemos. E os epicureus e os estoicos, que eram os grupos filósofos da época, olhando para Paulo, disse: o que este tagarela, que este falador está falando? E alguns, olhando para Paulo, zombavam de Paulo. Outros, olhando para o sermão de Paulo, disse: nisto nós iremos te ouvir outra vez e queremos conhecer o que você está falando com mais peculiaridade. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Corinto era a segunda maior cidade da Grécia, e vai passar ali 18 meses, 1 ano e 6 meses, pregando, ensinando o povo de Deus, o povo de Corinto, a palavra de Deus, instruindo, discipulando, e ali ele funda uma igreja e gera muitos discípulos para o Senhor Jesus. Depois dali ele parte para Éfeso, na Ásia Menor, e de lá é que ele vai mandar esta carta, que para nós é a primeira, mas que não é a primeira. Ele já havia mandado uma carta para a igreja de Corinto, mas esta carta não chegou ao nosso conhecimento. Então, a igreja, enfrentando alguns problemas, algumas questões, e
uma mulher chamada Cloe vai com a sua família até Éfeso para não só perguntar a Paulo o que as questões que estavam inseridas no seio da igreja, como também alguns problemas. Ela vai dedurar para Paulo, e Paulo vai então, diante de tudo que houve sobre os problemas apresentados por Cloe, como também vai responder às questões que estavam, as indagações que nasceram no coração dos crentes em Corinto, e vai nascer então esta primeira epístola aos Coríntios, uma carta tão importante que trata de questões e assuntos pertinentes à igreja. Essa carta que Paulo vai expor também o coração de Paulo, vai expor um coração não só de apóstolo, não só de missionário, mas também um coração de pai. Ele está cuidando daquela igreja como se fosse os seus próprios filhos. Você vai perceber em algumas expressões no decorrer não só da primeira como da segunda, como ele chamando aquele povo de filhinhos, uma expressão de muito amor e de muito carinho que Paulo tinha pelos crentes e pelas pessoas que estavam sob a sua tutela. Paulo, além de ser cheio do Espírito Santo, você não é algo novo para você ouvir isso. Paulo, uma das personalidades não só consideradas pela igreja, mas até fora, pelos ateus, as pessoas olham para Paulo como uma das maiores personalidades que o mundo já viu e já presenciou. Além de ser cheio do Espírito Santo, além de ser cheio da palavra, ele também era cheio de estratégia. Paulo era um missionário estratégico. Ele escolhia as cidades para as quais se dirigiam com muito critério e cuidado. E Corinto foi um ponto muito estratégico, pois Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo, como Roma, Éfeso, Alexandria, dentre outras. Corinto se destacava. E existem alguns pontos aqui que traz razões para que Paulo funde a igreja naquela cidade. E eu quero levantar com você, em rápidas palavras, algumas razões para Paulo enxergar naquela cidade um lugar onde ele poderia difundir o Evangelho e propagar o Senhor Jesus. Primeira razão é a razão geográfica. Corinto era uma cidade que estava em uma posição geográfica muito benéfica para transição de pessoas, e assim como muitas pessoas transicionavam por ali, certamente plantando o Evangelho naquela cidade, o Evangelho ia alcançar essas pessoas que transicionavam por ali. Corinto era uma cidade grega de grande importância, já falamos aqui. Ela ficava bem próxima de Atenas, que era a grande capital da Grécia, capital intelectual do mundo, onde as pessoas do mundo saíam dos seus lugares e iam para lá para estudar, para aprender aos pés de grandes filósofos que não só lecionavam em escolas, como também iam para as praças para discursarem os seus pensamentos a respeito da vida, a respeito da perspectiva da família, a respeito de sabedoria, dentre outros assuntos. E muitas pessoas iam para lá para estudarem com estas pessoas, com essas personalidades que marcaram as épocas que Paulo viveu, né? E além de ser uma capital intelectual, Corinto era também uma cidade banhada por dois mares. Ela era banhada pelo mar Egeu e pelo mar Jônico, e tinha um porto muito famoso, o porto de Cencreia, onde as pessoas desembarcavam ali e iam não só aprender, mas também como a questão do comércio ali era muito
boa na época, né, que estava crescendo e oferecendo oportunidades para as pessoas que queriam crescer e viam em Corinto uma grande oportunidade para viverem uma vida e realizarem os seus sonhos. Ali diversas culturas fervilhavam pelas ruas, pelas praças, diariamente. Era uma cidade de intenso intercâmbio cultural. Corinto não era só uma cidade cosmopolita, ou seja, cosmomundo, polis-cidade, né? Um mundo ali dentro daquela cidade, pois existiam diversas pessoas representantes de diversos lugares do mundo que entravam ali, ou seja, o mundo estava dentro de Corinto, e pregando o Evangelho em Corinto era espalhar o Evangelho para o mundo inteiro. E a segunda razão é a razão social, né? Era uma cidade muito riquíssima, como eu já disse, uma cidade que tinha um intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo. Hernando Dias Lopes disse que todo o tráfego da Grécia passava por Corinto. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo optava passar por Corinto. Não apenas o comércio era robusto, mas também Corinto era uma cidade florescente. Voltamos a dizer a respeito da cultura, havia um grande auditório musical localizado em Corinto com capacidade para 18 mil pessoas sentadas. 18 mil pessoas sentadas poderiam ali apreciar as músicas, os teatros naquele grande auditório. Também esta cidade ela foi destruída em 146 a.C., mas ela foi reconstruída em 46 a.C. Então era uma cidade muito novinha, era uma cidade bem nova. E volto a mencionar Hernando Dias Lopes, que para mim, ele, Nicodemos, é os maiores teólogos de nossos tempos, né, dos nossos dias atuais. Ele disse que a psicologia da religião, ela sinaliza que uma igreja numa cidade nova e florescente tem mais probabilidade de crescimento do que em uma cidade antiga, onde as suas tradições religiosas já estão bem enraigadas, né? A outra razão para a qual Paulo via ali uma estratégia em plantar o Evangelho em uma igreja em Corinto era a razão da tradição esportiva. Ali, Corinto era uma das importantíssimas cidades na área do esporte, ou dos esportes, né? A prática dos jogos istmicos que Corinto tinha só era superado pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Se não fossem os Jogos Olímpicos de Atenas, Corinto era a maior, o centro do esporte, ou seja, atraía muita gente do mundo inteiro para a prática do esporte, principalmente os jovens, e Paulo via um grande potencial na vida dos jovens para receberem o Evangelho e difundir o Evangelho a partir de Jesus e do novo nascimento. Também tinha ali aquela cidade, a razão pela qual Paulo vê a oportunidade de fundar uma igreja era a razão da cultura, da sabedoria, de novas ideias naquela cidade. Corinto tinha, como eu já volto a dizer, um principal hobby dos moradores de Corinto era irem para as praças para ouvirem os grandes filósofos exporem as suas grandes ideias, ou seja, aquela cidade transpirava cultura, transpirava conhecimento. Mas agora entra também um ponto muito ruim, que é também visto por Paulo uma oportunidade de levar luz para aquela cidade, pois por mais que era uma cidade desenvolvida na cultura, no conhecimento, na sabedoria, no comércio, era uma cidade que estava afundada na imoralidade. Era uma cidade que estava com a sua moral manchada. O pecado ali reinava.
O pecado ali habitava no coração dos corintianos. Aleluia. A razão moral é a seguinte: além de tudo isso que nós falamos, a prostituição era confundida com religião. Era uma prática sexual com a desculpa de praticar religião, culto a deuses. Naquela cidade existia uma deusa chamada Afrodite, era adorada e tinha um templo na sede da Acrópole, que era 560 metros de altura elevada da cidade, ou seja, quando você chegava na cidade, o que destacava era aquele grande templo, e quem era adorado dentre muitos deuses, a principal figura era a deusa Afrodite, e essa era considerada como a deusa do amor. Peter Wagner, um outro teólogo muito importante para a teologia, ele afirma que aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais no templo. Observe, elas cultuavam se prostituindo nos templos, e milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Não bastasse isso, depois que acabava o culto, à noite, as prostitutas saíam do templo e iam para a cidade para se deitar, para farrear com os coríntios e também aqueles que visitavam Corinto, pois ali era uma cidade muito visitada, uma cidade portuária, onde as pessoas desembarcavam ali e ia curtir a noite em Corinto, pois a noite em Corinto era trevas pura, era promiscuidade sexual marcada profundamente. Aquele clima era um clima de muita treva. Não só prostituição, é também uma cidade onde estava em crescente na questão do homossexualismo. Ali tinha alguns monumentos de Apolo, esse deus grego que representava o ideal da beleza, e também não só representando a beleza masculina, mas também incentivava a juventude, induzia os jovens de Corinto a praticar o homossexualismo. E, por último, a carnalidade. Era uma cidade entregue ao pecado, à imoralidade sexual, sem precedente. Aquele povo viam naquela cidade a oportunidade de satisfazer os seus desejos carnais. É nesse contexto que Paulo está pregando, é nesse contexto que Paulo está escrevendo, é nesse contexto que Paulo está instruindo os crentes que estavam novos na fé. Observe para você ver, imagina crentes com aproximadamente 2 anos de conversão a Cristo enfrentarem diariamente todas essas propostas, essas induções, todos esses ataques externos e internos que eles tinham em Corinto. E é por isso que você percebe que Paulo vai ser categórico, vai ser eficiente na forma de iniciar esta carta. Ele vai já no versículo de número 2 chamar a atenção aos crentes que serviam a Deus naquela cidade promíscua, naquela cidade imoral, naquela cidade entregue às trevas. Ele chama os coríntios à expressão santificados. Observe aí no versículo de número 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Observe que a igreja tem 2 endereços. A igreja está em Corinto, mas ela é de Deus. Ela tem um endereço físico terreno, mas ela também tem um endereço
celestial. Ela tem um endereço momentâneo, passageiro, mas ela tem um endereço eterno, a igreja de Deus, que está em Corinto. E ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, convocados para serem santos. Mas espera aí, ele já não disse que é santificado? Por que ele chama para santificação? Existem duas expressões aqui que a gente precisa entender que se distinguem uma da outra. Aos santificados, Paulo está falando da santificação posicional. E chamados para serem santos, está falando da santificação processual. A santificação posicional é a santificação que nós somos inseridos nela. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, recebemos Cristo como Senhor, como Salvador, a partir da pregação do Evangelho. Observe que tanto Calvino quanto Armínio são dois teólogos que já há 500 anos os seus adeptos vêm discutindo as suas posições teológicas, e se até hoje não chegou a um bom senso, nunca mais vai chegar. Armínio e Calvino, tanto um quanto o outro, eles entendem que o pecado de Adão, quando Adão, o representante da humanidade, peca no Éden, representando a humanidade, quando ele peca, quando ele cai, a humanidade inteira cai junto com ele. E então a humanidade torna-se depravada totalmente, ou seja, todas as esferas do homem foi contaminada, foi depravada pelo pecado, tornando-se impossível o homem chegar até Deus sozinho, até Deus a partir dele mesmo. Não, Paulo escreve no capítulo 3 da Epístola aos Romanos, citando um texto de Salmo, dizendo que ninguém entendia a Deus, não havia um que buscasse a Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então este homem que está agora caído, depravado totalmente, impossibilitado de chegar até Deus sozinho, é preciso que Deus ofereça uma oportunidade para esse homem voltar. E qual é o oferecimento de Deus para o homem? Jesus. É a pessoa de Jesus, o intermediador, o resgatador, o salvador, o remidor, o religador. Sabia que a palavra religião vem do latim religare, que é religação no português? É por isso que não existe religiões. Existem pessoas aí fora que dizem todas as religiões levam a Deus. Existem pessoas que dizem aí fora todos os caminhos levam a Deus. Eu venho dizer, é mentira. Não existe nenhuma religião a não ser Jesus, que pode religar o homem a Deus, que estava desligado por causa do pecado. Jesus é a pessoa que Deus vai usar, o seu Filho unigênito, Ele envia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus na cruz, morrendo, levando os nossos pecados, padecendo por nós, satisfazendo a justiça de Deus, sofrendo a ira de Deus sobre Ele, que era para ser sobre nós, porque Ele levou os nossos pecados. Agora, quando nós cremos em Jesus, como Jesus levou os nossos pecados, nós levamos a sua obediência, nós levamos a sua santidade, nós levamos a sua justiça. É por isso que quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a sua justiça, a sua santificação e a sua obediência. Quando Deus olha para você
com o óculos de Jesus, pela pessoa de Jesus, ele não vê um pecador mais, Marquinho, ele vê um santo homem de Deus, ele vê um justo de Deus, ele vê um obediente de Deus, porque existia um texto em Levítico, se eu não me engano, capítulo 18, versículo 5, que disse assim: aquele que viver, que obedecer à lei, por ela viverá, ou seja, o salário da obediência é vida. Paulo disse em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então o salário que era para você e eu receber, Jesus recebe na cruz, e quando nós cremos nele, nós recebemos o salário dele, que é a vida, que é imposta em nós. Aleluia! Então, quando o evangelho é pregado, e o evangelho é cristocêntrico, é a pessoa de Jesus. O que é evangelho? É boas novas. Qual é a boa nova? Jesus. Quando Jesus é pregado, quando o evangelho é pregado, Paulo escreveu Romanos 10, 17, porque o evangelho pregado é que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você se dispõe a ouvir o evangelho gera fé em você, você é regenerado. Paulo utiliza a expressão iluminado. Você precisa ser, porque todas as suas faculdades estão contaminadas, estão desligadas pelo pecado. Você não consegue olhar para Deus, querer a Deus, fazer a vontade de Deus sozinho. Mas o evangelho, quando é pregado, este poder do evangelho invade o seu ser, ilumina a sua mente, o seu entendimento, a sua alma, e você então abre o seu olho, é iluminado, é regenerado, e aí você então passa a crer pela fé, e pela fé em Cristo Jesus você é justificado, e você é inserido na santificação. Primeiro, posicional. Abre comigo Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Rapidamente, eu vou pedir para o pastor, por favor, tira a pilha desse relógio, pastor. A gente vai até umas 10h30 hoje. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que texto maravilhoso. Capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar para a outra mensagem, vou pegar salvos pela graça, Efésios 2, de 1 a 10, e na outra ocasião eu falo, senão a gente fica com desejo de falar tudo numa mensagem só, e aí fica. Mas observe o que Paulo está escrevendo, está ensinando. A santificação posicional. Deus em Cristo te posicionou nele, e nele você é santo. Você é santo. Mas ele te convoca para ser santo. Você está em Cristo, você é considerado santo. Deus olha para você na perspectiva de Jesus. Você é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Agora, Paulo vai mais além. Ele convoca os crentes a se santificarem, a serem santos. Esta é a santificação processual. Porque ninguém que é iluminado, é regenerado e crê em Cristo, na sua obra na cruz, por ele, é mudado assim da noite para o dia.
ele ele recebe, né? Essa questão de aceitar Jesus é uma questão, não tem muita respaldo na Bíblia, é receber, né? Aqueles que recebem a Cristo, o Senhor dá poder para serem feitos filhos de Deus. Então, recebe a Cristo, no outro dia você não vai acordar com asa, com auréola. Pastor João Freire bate bastante nessa tecla, essa guerra interior que nós estamos vivenciando diariamente, e é uma verdade que a gente precisa compreender pela palavra e a cada dia mais nos santificarmos para que nós venhamos a melhorar diariamente. Eu gosto sempre, quando eu cumprimento ele: pastor, tudo bem? Ele diz: melhor do que ontem. É a santificação processual, nós estamos melhorando dia após dia. Nós estamos, quando nós somos inseridos em Cristo na justificação, nós somos inseridos na santificação. Estamos indo em direção à glorificação. É as 3 doutrinas, os 3 pilares que sustenta a igreja. A justificação, ela te livra da condenação do pecado. A santificação está te livrando do poder do pecado. E a glorificação te livrará da presença do pecado. Eu vou voltar de novo isso daqui, porque você merecia um glória a Deus um pouco mais alto. A justificação te livra da condenação do pecado. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. A santificação te livrará do poder do pecado. Ou seja, por isso que você se torna livre. Antes você era escravo. Você queria, mas não conseguia. Eu, por exemplo, tive um grande período nas drogas. Você acha que eu queria usar droga, ficar num fundo escuro de um campo, que às vezes chovia, aquele fedor de esgoto com a água batendo no joelho, e eu lá, não queria, mas o pecado estava me dominando. Eu não queria, mas eu estava lá. Mas quando Cristo entra, Cristo te dá poder e te torna livre, para você agora reinar sobre o pecado. Então a santificação, ela vai te livrando do poder, o pecado vai perdendo o poder, vai se enfraquecendo. Eu lembro do Fogaça, um pastor de Taubaté, né? Muito engraçado, e ele tem um jeito peculiar de pregar, e ele falando a respeito, acho que foi uma manhã aqui, no intercâmbio de jovens, ele disse, pregando sobre carne e espírito, e ele falou, o espírito é um pincher, e a carne é um pitbull. Mas deixa ali uma semana, o pincher de um lado e o pitbull do outro. Você só alimenta o pincher e deixa o pitbull lá, passando fome. E aí depois solta os dois para briga. Quem vai ganhar? O pitbull nem levanta. Essa é a santificação. Deus vai nos santificando diariamente, e nós cooperando com Ele, com oração, leitura da palavra, vindo ao culto, aprendendo, e aí nós vamos alimentando o nosso espírito e mortificando a nossa carne, até o momento que a carne não terá mais força e o teu espírito vencerá as guerras interiores que nós vivemos diariamente. E a glorificação vai nos livrar da presença gloriosa, da presença do pecado, pelo glorioso poder e presença de Jesus. A glorificação a vinda do Senhor Jesus, é a nossa glorificação. É nós vivermos eternamente com Cristo, longe do pecado, longe do seu poder, longe da sua presença, e vivendo eternamente na presença do Santo, do Poderoso, do Amoroso Deus. Observe aí, Romanos capítulo 8, versículo 28.
Observe o que a santificação vem fazer com você. Qual é o propósito da santificação na vida do crente? Olha aí, Romanos 8, 28 ao 30. Estamos certos, deixa eu correr aqui. Estamos certos que Deus age em nós, em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Este é o propósito da santificação na sua vida. É de imprimir a imagem de Jesus em você. É de fazer você parecido com Jesus. É dia após dia Deus arrancando Adão de você e imprimindo Jesus em você. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você está sendo transformado em Cristo. É por isso que o seu nome é cristão, pequenos Cristo. Eu gosto da expressão que Mateus utiliza no capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É um jogo de palavras gregas. Tu és Petros, pedra pequena, fragmento de rocha. Mas sobre esta pedra, rocha grande, edificarei a minha igreja. Qual que é a rocha? A expressão que Pedro fala: Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. E ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. É sobre a revelação que Pedro recebe que Cristo é o Filho de Deus. E ele fala sobre esta revelação, ou seja, sobre a minha pessoa, sobre eu, que sou a rocha da igreja, que sou a rocha inabalável. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo para Pedro: ei Pedro, tu é fragmento de rocha, tu é pequeno, mas tu é extraído, você foi extraído de mim. Tu é pequeno, mas você é um pedaço de mim aonde você estiver. Na escola, você é o meu representante. Na faculdade, você é o fragmento de rocha lá. No seu trabalho, você é um fragmento de rocha lá. Na igreja, você é um fragmento de rocha. Na vizinhança, você é um fragmento. Você é o meu representante. E a santificação está fazendo isso aí, imprimindo Jesus em você. A partir do momento que as pessoas olharem para você e dizem: é igualzinho Jesus. É igualzinho Jesus. Vamos correr. Uma vez, porque como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus? Nos santificando. Diga comigo: eu quero me santificar para estar preparado para a sua vinda, Jesus. Segunda coisa que nós devemos aprender com esta palavra, que estamos aguardando, como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Observe o versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 1. Ele diz assim: uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. Ou seja, Deus beneficiou aquela igreja com todos os dons. O que Paulo está querendo dizer para os coríntios: ei, Deus deu todos os dons para vocês, agora é para esperar? Não assim. Não é para esperar de braços cruzados a vinda do Senhor Jesus. Não é para esperar a vinda de Jesus de qualquer maneira, não. Eu te dei ferramenta, então coloca essas ferramentas para trabalhar, igreja, vai trabalhar. Ele está dizendo para a igreja de Corinto: vocês devem aguardar ansiosamente a vinda do Senhor Jesus
trabalhando com a mão na massa, com a mão no arado, exercendo aquilo que você foi chamado para exercer, colocando para ser útil na obra de Deus, os dons que Deus deu a vocês. Todos nós aqui na igreja temos um dom, e nós podemos contribuir com o avanço da igreja e a edificação dela. Terceiro e último, penúltimo, melhor dizendo, antepenúltimo, versículo 9, observe aí, versículo 9, como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Primeiro, nos santificando. Segundo, trabalhando, porque se não houver santificação, que nos conecta à pessoa, à imagem de Jesus, certamente nós cairemos no perigo que o pastor Zé Carlos sempre fala para nós: o perigo de trabalhar para Deus sem Deus. A santificação vai te colocar você no caminho correto, para você trabalhar para Deus com Ele. Vai trabalhar para glorificar a Ele. Versículo 9, chamados à comunhão de seu Filho. Terceira, como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus? Desfrutando da comunhão com Jesus. Só teremos êxito no aguardar da vinda do Senhor e triunfar sobre todas as batalhas que tentam nos arrancar essa esperança e o coroar na glória, se estivermos dia a dia. E último, porque o tempo já foi, senão o pastor tira o microfone da minha mão. Nosso Senhor, ele termina com essa expressão, nosso Senhor. Irmão, se você analisar esses versículos um pouco mais de calma, você percebe que em 9 versículos, a palavra Senhor aparece 5 vezes. Paulo é categórico, enfático, em mencionar Senhor, 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 Senhor. Ele começa dizendo, Senhor deles é nosso também. Senhor, 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 Senhor. Porque Paulo, ele quer ratificar, ele quer incrustar, ele quer colocar dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa consciência, que nós não podemos ser senhores de nós mesmos. Mesmo porque existe uma expressão que Pedro utiliza, que nós não fomos comprados por prata, por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aí eu te pergunto, você compra um carro, Marquinhos, você compra um carro, vai lá na concessionária e compra um carro, aí você sai com o carro, aí o antigo dono do carro te liga e quer ficar usando o carro, você vai deixar? O carro é seu, né? Você e eu estávamos mortos. Eu vi uma expressão de uma psicóloga que se conheceu ao Senhor Jesus, e ela disse uma coisa interessante. Ela falou, tem gente que vai para a frente do altar e fala, Senhor, eu quero entregar minha vida. Aí ela pergunta, que vida, irmão? Que vida? Que vida? Tu está morto, estava morto. Estava morto. Quem entregou a vida para você ter vida foi Jesus. E Ele entregou a vida para resgatar a sua, para se assenhorar da sua vida. Porque Ele sabe que você sozinho, independente, não sabe viver. Eu estou começando a escrever uma mensagem que é a independência do homem. É o maior mal deste século e é a vontade do diabo para os seres humanos. Que o homem se torne independente de Deus.
porque Ele quer atingir. Irmão, entenda de uma vez por todas, Deus não tem inimigo. Quem é como Deus? Como é a expressão do significado do nome Miguel? Quem é como Deus? Não existe nenhum ser como Deus. Isaías diz: não existe além, não existe outro, não existe fora, não existe ninguém como Deus. Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos. Só existe uma classe que voa por cima de Deus, é os serafins. Isaías 6, mas eles voam com o rosto tampado, porque ninguém consegue olhar de cima para baixo para Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém igual a Deus. Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo. Esse dia eu vi no Facebook o diabo com Jesus fazendo aquela queda de braço. E pode, não. Heresia das bravas. Deus não tem inimigo. O diabo é inimigo seu. O diabo é inimigo meu. Sabe por quê? Porque o que ele quis, o que ele queria no céu? Ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus vai e precipita ele dos céus. E ele se torna quem ele é, a expressão da maldade. Por quê? Porque a expressão da maldade é tudo aquilo que não tem Deus. Porque Deus é a expressão da bondade. Onde está a ausência de Deus, está a presença do mal. Onde está a presença de Deus, há a presença da bondade. Aí ele quis uma coisa e não teve. Aí lá no Éden, Deus vai criar o homem e pega ele do pó da terra e fala assim, ó, a reunião da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquilo que ele quis não teve, o que você não quis, você teve. É por isso que o diabo quer destruir a imagem de Deus no homem. E ele consegue fazer isso tornando o homem independente de Deus. Porque o homem não precisa de nada além dele mesmo para se destruir. Porque o pecado está dentro dele. Se coloquemos de pé, queridos. Queridos, eu quero terminar, se o louvor for louvar um hino aqui, se der tempo, né? Já passei da hora, né? Pastor, depois eu pago em oração. Depois eu pago uma oração, 1 hora de oração, cada 10 minutos. Lucas 22, 41. Irmão, esta é aqui a mais bela oração de toda a Bíblia. Eu me arrisco a dizer. Olha o que Jesus está orando. Jesus orando, Jesus está dizendo assim, ó, ele se afastou de quem? Dos discípulos, eles estavam no Getsemane. Aquela foi os últimos momentos de Jesus no seu ministério terreno. E Jesus está orando, porque ele sabe que ali na frente o que o aguarda é algo terrível. E neste contexto é que ele soa gotas de sangue. Não, eu penso assim, como alguns outros teólogos também pensam, ele não está olhando para os açoites que o espera, pela vergonha que o espera, e está suando gotas de sangue. Não é isso que o faz suar gotas de sangue. O que faz suar gotas de sangue é saber que ali na frente ele vai ser separado do Pai. E desde a eternidade ele está inseparável. Aleluia. Desde a eternidade ele é um com o Pai, inseparável, mas por causa do pecado da humanidade, na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia.
E ele vai orar assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o da ira de Deus. Cálice da ira de Deus. Estava para ser derramada sobre o Filho. Ele está sentindo a dor da separação. E ele está pedindo a Deus: Deus, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Esse é o perigo, irmão. Jesus estava alertando os discípulos para eles orarem, vigiarem, para não caírem em tentação. Porque a tentação aqui não é de pecar, não é de cair. A tentação aqui é de não orar, é de não buscar, é de não estar na posição correta. Como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus? O Senhor está voltando. Os sinais estão revelando para nós que Jesus está voltando. Jesus disse que o princípio de dores seria como a dor de parto. A dor de parto, minha esposa teve duas. Na primeira eu perguntei como que o médico sabe que a criança vai nascer. E ela disse: quando as contrações vão se intensificando e tornando-se constante. E nós estamos presenciando, nós não temos tempo mais de respirar. Saímos de uma, entramos em outra. É um sinal atrás do outro, está se intensificando dia após dia. É sinal que Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E nós precisamos aguardar a Jesus se santificando, trabalhando para Ele, desfrutando da sua comunhão e sabendo que nós temos sobre nós um Senhor que assenhorou da nossa vida, da nossa história, da nossa família. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é pela sua vida, o Senhor é pela sua casa, o Senhor é pela sua família. Não existe nada e nem ninguém que possa arrebatar você das mãos do Senhor, a não ser você mesmo. Então que nesta noite nós possamos a sair daqui atentos, vigilantes, porque Jesus está voltando.